Em Gênesis capítulo 22, Gênesis capítulo 22, aleluias, louvado seja o santo nome do Senhor. Vamos falar um pouco hoje de Abraão, aleluias, esse homem obediente, aleluias, esse homem que passou por uma prova, aleluias, louvado seja o santo nome do Senhor. Desde já eu agradeço a oportunidade de estar aqui presente. Aleluia. Meus amados irmãos, Gênesis 22, diz assim a palavra do Senhor: Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Aleluia. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e vendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Eu peço que a igreja repita comigo: e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu quero começar a profetizar aqui essa noite que Deus proverá em nossas vidas, Deus proverá na minha vida, Deus proverá na vida de cada um que está aqui presente essa noite. Deus proverá aquilo que você necessita aqui essa noite. Aleluia. Aquilo que você veio buscar. Aleluia. Deus está presente. Aleluia. E Ele vai nos dar vitória. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós sabemos que Abraão, ele passou por uma prova. Ele foi provado para ser aprovado. E assim também é com nós, crentes, passamos por provas. Aleluia. Para chegar nas promessas que o Senhor tem para nós. Não é fácil. Pensamos em desistir. Muitas das vezes queremos parar a nossa caminhada. Mas Deus ele vem restaurando, Ele vem renovando, Ele vem dando força para seguirmos. Aleluia. Meus amados, eu fico triste quando eu vejo tantas pessoas afastadas da obra do Senhor. Aleluia. Muitos não querem mais ir para a igreja com medo do Covid. Aleluia. A doença está matando sem que a pessoa pegue, porque a pessoa está fria e está em casa. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Nós sabemos, aleluia, que Deus chamou Abraão e lhe fez promessas. Aleluia. Assim também é conosco. Deus fala conosco, Ele nos faz promessa. Deus disse a ele: sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Abraão agora, ele tinha 2 opções: vai para Deus cumprir as promessas na vida dele, as quais eram grandes, eram muito grandes as promessas, aleluia. Ou ele ficava na sua casa, ficava com seus amigos, com seus parentes e deixava tudo de lado, aleluia. Mas Abraão, ele foi, naquele tempo Abraão, aleluia, mas ele foi a caminho das promessas do Senhor. Saindo então aí das suas terras, aleluia, em direção a Canaã.
Ele foi com a sua mulher Sara, aleluia, e também com seu sobrinho Ló. Louvado seja o santo nome do Senhor, aleluia. Abraão, então, ele foi passando por alguns lugares, passou fome, aleluia, passou medo lá no Egito, aleluia. Abraão, então, aleluia, chega um momento, aleluia, que ele e Ló se separam, aleluia. Há momentos em nossas vidas, meus amados, e nós temos que separar de certas pessoas, aleluia. Temos que largar as pessoas um pouco de lado, aleluia. Que seja uma amizade, que seja um parente, aleluia. Nós precisamos deixar, assim como fez Abraão, aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Abraão agora se separa de novo por causa de uma contenda entre os pastores de gado, porque eles já tinham murmurado os dois, e aquela terra era pequena para os dois. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Depois então que Abraão e Ló se separam, aleluia, Deus, aleluia, anima Abraão e lhe promete um filho. Nós sabemos que Abraão já tinha uma idade avançada, já era idoso, Sara também era, aleluia. Sara não podia gerar filhos, era estéril. E é muito triste para um casal, aleluia, quando eles não têm filhos. E a idade então vai passando, e aquela pessoa então, ela está desanimada, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. É só um milagre de Deus para fazer uma mulher estéril ter filhos. Aleluia. Nós sabemos, nós pais, mães, nós sabemos como é bom a gente ser mãe, como é bom ser pai, aleluia, gerar uma criança, aleluia. Mas Sara não pode. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Deus então, ele promete um filho. Chega um certo momento que Sara, aleluia, ela escuta e ela ri. Aleluia. E Isaac significa risos. Aleluia. É para rir mesmo. É para rir. Louvado seja o santo nome do Senhor. Deus então promete esse menino. Deus então muda o nome de Abraão para Abraão e de Sarai para Sara. E assim se vai na vida de Abraão. Passou por momentos difíceis, aleluia, até chegar ali na promessa, aleluia, do filho. Louvado seja o santo nome do Senhor, aleluia. Meus amados irmãos, aleluia. Abraão agora, vamos chegar aqui na mensagem, na parte da mensagem, aleluia, aleluia. O nascimento de Isaac é antes do acontecido dessa noite. O menino nasce. Num determinado momento, aleluia, Deus prometeu o filho. Num determinado momento, nasce a criança. O tempo determinado por Deus. Essa criança nasce. Essa casa agora ela está feliz. Tem uma criança para correr nessa casa. Tem uma criança para fazer bagunça. Tem uma criança, aleluia, para Sara ficar correndo atrás. Essa casa agora está alegre. Sara foi mãe de um filho, Isaac. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Agora essa casa é sua alegria. Oh, que maravilha. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas tudo estava muito bem. Mas Deus, então, aleluia, ele chega para Abraão. Aleluia. Deus manda Abraão matar seu filho Isaac. Louvado seja do Senhor. Esse menino já estava grandinho. Deus deu a criança. Era uma coisa que era impossível de acontecer, mas Deus deu. Aleluia. Agora Deus pede essa criança a Abraão. Meus amados, imagina só, entra você aqui nessa história, entra você aqui nesta mensagem verdadeira do Senhor. Aleluia. O que esse pai agora vai pensar? Eu tenho meu filho, aleluia, e agora eu tenho que dar para o Senhor. Mas foi Ele que deu. Eu não tinha mesmo. Foi Ele que deu. Agora eu tenho que dar. Mas o mais difícil que Ele tem que dar, e é Ele que tem que matar. Aleluia. Não é outro, é Ele. Ele agora vai ser provado, então, numa parte mais alta, num sentimento mais forte, porque é um filho esperado, filho da promessa.
Deus chega para ele, então, aleluia, e diz aqui, ó, toma agora o teu filho, o teu único filho. Nós sabemos que Abraão tinha Ismael, mas não era filho do casamento. Era uma falha. Falhou lá atrás. Deu um deslize. Mas Deus, naquele momento, fala com Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Aleluia. Faz o conserto com ele. E continua as promessas na vida dele. Então, esse filho aqui era dele e de Sara, do casamento. Aleluia. Deus queria esse filho. É o que Abraão mais amava. Esse filho aqui, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Isaac a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu virei. Aleluia. O Senhor aqui ele fala para ele ir até a terra de Moriá, mas ainda não fala qual montanha. Aleluia. Abraão então ele se levanta bem cedo, de madrugada. Ele pega seus jumentos, aleluia. Ele pega hoje seus moços, aleluia. E o menino e vai. O lugar é distante, é bem longe o lugar, aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ao terceiro dia, aleluia, Abraão levantou os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse a Abraão seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Meus irmãos, olha a fé. Quando você tem fé, você já profetiza. Você já profetiza. Vou ali e vou voltar. Aleluia. Aqui Abraão está falando no plural. Aleluia. Se ele tivesse falado, e havendo adorado, tornarei a vós, seria só ele. Ele sabia que o menino ia ficar. Mas ele deixou bem claro aqui, profetizando: e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Ele, Isaac, tornaria novamente. Isso é fé, meus amados, é fé. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. E tomou Abraão uma lenha do holocausto e pôs sobre Isaac. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Meus amados, daqui para frente, aleluia, não vai os servos de Abraão, não vai jumento. É somente Abraão e seu filho Isaac. Não tem mais lugar para ninguém. Ele sabe que o lugar é sagrado, o lugar é santo. É só ele, é Deus, ele e o menino. Aleluia. E aquele servo então fica ali. Ele pega a lenha do jumento e coloca sobre o menino e vai. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então o menino carregando a lenha. Muitas das vezes nós temos que carregar algumas coisas também. Aleluia. Temos que carregar para ver se nós vamos ser fortes, aguentar ali a batalha. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então Isaac, aleluia, olha para teu pai, pergunta a seu pai: meu pai? E ele disse: eis-me aqui, meu filho. Ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Esse menino, aleluia, provavelmente, pelos estudos, esse menino estava com quase 15 anos de idade. Aleluia. Você pode fazer aqui, comparar aqui. Estava com quase 15 anos de idade. E esse menino percebeu, aleluia, Isaac percebeu que não tinha um animal para o sacrifício. Então ele pergunta ao seu pai: meu pai, aqui está a lenha e o fogo, mas aonde está o carneiro, o cordeiro para o holocausto? Aleluia. Louvado seja o seu nome do Senhor. Aleluia. Então, Abraão, com toda a sabedoria, aleluia, porque nós temos, irmãos, em determinados lugares, nós temos que ser sábios. Nós evangélicos, nós crentes, nós temos que saber quando abrir a boca. E quando abrir, aleluia, saber o que falar. Aleluia. Porque esse pai, ele não podia falar: é você, meu filho. É você o sacrifício. Ele não podia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Se ele falasse, é claro que o menino poderia correr, o menino poderia sair. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então, aleluia, e disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho.
assim caminharam ambos juntos. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. É assim com nós também. Quando nós estamos precisando de algo, Deus provê para nós. Se nós estamos na obediência com Deus, Ele provê. Aleluia. Muitas das vezes, vocês pararem para pensar, quantas das vezes nós estamos precisando de algo que nós sabíamos que não tinha jeito, e de repente, aleluia, Deus mostra o caminho para nós. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Teve uma vez, aleluia, que eu precisava de um dinheiro, uma quantia pequena de dinheiro, mas eu não tinha o dinheiro. Precisei fazer algo, aleluia, mas passei na minha bolsa, não tinha. Já tinha gasto o dinheiro todo o pagamento. Louvado seja o santo nome do Senhor. E eu falei, gente, mas eu precisava, mas não tem para fazer o quê? Estou andando na rua, de repente, quando eu olho para o chão, 20 reais. Aqueles 20 reais, aleluia, não tem dono, achado na rua. Quando você acha que você está vendo o dono, você entrega. Mas estava na rua. Eu pensei, Deus, o Senhor proveu, o Senhor proverá. Aleluia. E eu peguei aquele dinheiro e fiz o que eu precisava. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão então lhe disse que seu filho Deus proverá para si o cordeiro. Louvado seja o santo nome do Senhor. E caminharam ambos juntos ali então para aquela montanha. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha. Aleluia. E amarrou a Isaac. Aleluia. Eu pergunto para mim e para você essa noite: como está o seu altar? Como está o seu altar com o Senhor? É preciso, aleluia, ajeitar, arrumar o altar. Louvado seja o santo nome do Senhor. Assim como fez Abraão aqui. Louvado seja o santo nome do Senhor. Abraão, aleluia, e pôs em ordem a lenha. Amarrou a Isaac. Ele ajeitou a lenha. Amarrou a Isaac. Deitou o menino. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Isaac agora já está imaginando, é o fim. Aleluia. E Abraão também com aquele coração apertado de matar o filho. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas para tudo tem um jeito. Tudo na vida tem um jeito quando nós estamos com o Senhor. Quando nós estamos na obediência, como estava Abraão, obedecendo. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Louvado seja o santo nome do Senhor. Quando Abraão, então, amados, ele leva a sua mão para pegar o cutelo, aleluia, o anjo do Senhor lhe bradou pelos céus e disse, aleluia, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada. Porquanto, aleluia, agora sei que temos a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. O Senhor volta a repetir para Abraão, o teu único filho. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele. Meus amados, um carneiro amarrado pelo chifre. Aleluia. Olha como que Deus proveu na vida de Abraão. Louvado seja o santo nome do Senhor. Abraão, então, agora, aleluia, ele pega esse carneiro. Meus amados, carneiro, o menino lá disse cordeiro. Agora é o carneiro. Aleluia. Seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Abraão agora ele pega esse animal e leva e oferece em holocausto em lugar de seu filho. Oh, alegria! Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Abraão agora ele retorna aos seus servos com o seu filho Isaque, como assim ele tinha profetizado. E após a ter adorado, tornaremos a vós. Ele retornou com o seu filho amado. Louvado seja o santo nome do Senhor. Muitas das vezes, amados, nós somos desobedientes com o Senhor. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeita, ninguém é perfeito é só o Senhor. Mas nós temos que fazer o melhor para
Deus. Nós temos que ser, aleluia, sempre procurar ser um servo digno, aleluia, fazer as coisas do Senhor perfeitas. Louvado seja o santo nome do Senhor. Meus amados irmãos, Abraão, ele foi muito abençoado. Deus abençoou ele grandiosamente, porque ele temeu ao Senhor. Assim como Abraão, nós sabemos também que tem Jó. Jó também teve obediência do Senhor e foi abençoado. Louvado seja o santo nome do Senhor. Deus, ele não aprova sacrifícios humanos. Ele não aprova. Ele estava apenas testando Abraão, porque ele sabia que o filho é uma coisa que mais dói em nós. Quando toca em nossos filhos, nós ficamos diferentes, aleluia. Ainda mais nessa situação, sacrificá-lo, aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. E assim, meus amados, possamos pensar nessa passagem. É uma passagem forte, aleluia. Não foi fácil para Abraão. Ele passou por muitas coisas, mas ele venceu. Isso leva-nos a crer, meus amados, porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Para Deus nada é impossível, porque aquela mulher não poderia ter aquele filho, mas Deus agiu na vida daquela mulher. Assim também como está agindo na minha vida, agindo na vida de cada um dos irmãos que está aqui presente. Aleluia. Vocês estão aqui agora, nesse momento, largou a casa de vocês, para vir aqui para a presença do Senhor, para a casa do Senhor. Mas Deus está agindo lá na sua família, lá na sua casa, lá com seus filhos, aleluia. Eu profetizo que Deus possa, aleluia, fazer aquilo que você tem pedido a Ele. Se é uma libertação, é uma cura, aleluia, restauração de novo. Que Deus possa tocar em você nesse momento, aleluia, possa tocar em você. E você fala com o Senhor que você precisa essa noite, mas fala com Ele mesmo. Senhor, eu preciso disso, Senhor. Senhor, está demorando tanto. Está demorando tanto chegar a minha bênção, Pai. Mas é o Senhor que sabe. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Estou à espera. Eis-me aqui. Louvado seja o santo nome do Senhor. Porque Deus sabe todas as coisas. Muitas das vezes, aleluia, eu era assim. Eu não sabia esperar o tempo do Senhor. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Teve um momento, aleluia, que eu queria, aleluia, me casar, aleluia. Eu tenho uma filha, mas eu não sou casada, aleluia. Tive a filha muito jovem, aleluia. E teve um tempo, aleluia, que eu queria me casar. E eu falava, Senhor, mas eu vejo todo mundo casando, eu vejo todo mundo aí com, tendo sua vida. E eu, nada, Senhor. E eu falava com Deus todos os dias. O que está acontecendo, Senhor? E eu ia nos lugares dos irmãos e falava. Deus usava a boca dos irmãos para me falar. Primeiro a obra do Senhor, porque eu tenho grandes coisas para você. Aleluia. Então, com o tempo eu passei a entender. Deus foi me moldando, aleluia. E eu hoje entendo que é o tempo de Deus. É o tempo do Senhor. Hoje eu não tenho pressa. Hoje eu estou no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Estou esperando com paciência. Se Deus der, amém. Se não der também, eu entendo, Senhor. O que eu quero é fazer a obra do Senhor com todo o meu amor e todo o meu carinho. Aleluia. Eu não sou pregadora, mas eu quero estar levando a palavra do Senhor nos lugares que eu estou convidada. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu venho aqui com essa mensagem. Agradecemos, irmãos, pela oportunidade. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Gostaria de deixar um louvor para os irmãos. Aleluia. Aleluia, louvado seja o Senhor.
vocês e a casa de vocês grandiosamente, em nome de Jesus, tá? Eu agradeço ao pastor Júlio pelo convite, amém? Muito obrigada pelo convite, estarei em nome de Jesus, voltando aqui mais vezes, eu creio. Esse é só o início. Agradeço a irmã também, que é a irmã, a esposa do pastor, né? Pastor também, não conhecia, estou conhecendo hoje. Glória a Deus. Os irmãos souberem, me ajudem em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Quando tudo que resta são cinzas e um vento a soprar. Mas é aí que o céu para